E vocês devem estar perguntando, né? Já estou conseguindo imprimir coisas. Não com uma resolução muito boa, né? A peça está meio tremida e tudo mais. Mas já estou conseguindo imprimir alguns objetos simples. Objetos grandes, essas aberrações que estão aparecendo de a peça parecer que está tremida. Ou essa parte mais gordinha que fica quando a peça, o eixo Z sobe. Peças grandes, esses efeitos quase não dá para perceber, só em peças pequenas. Quanto eu gastei para chegar nessa etapa já aí? Bom, tá aparecendo aí na tela o quanto eu gastei, né? Tô considerando que eu não precisei comprar mais um motor para substituir o eixo X ali, né? Na verdade que era o eixo Z, que o motor veio queimado, né? Tô considerando que o motor tivesse vindo bom. Tô considerando só que eu tive que comprar um NEMA para extrusora, tive que comprar 3 motores de passo pequenos, um para o eixo X, outro para o eixo Y e outro para o eixo Z. Tive que comprar o Arduino e o shield dele, e tive que comprar o Hot End, né, o kit ali do Hot End. Todo o resto eu fiz. E aí, com isso tudo aí, saiu por esse valor aí que está aparecendo aí na tela. Não foi o valor final, porque eu comprei outras coisas para ir melhorando a qualidade de impressão. Outras coisas eu fui só adaptando, né? E fui melhorando com o que eu tinha aqui em casa. Mas assim, dá pra ver que é um valor bem baixo comparado ao preço de uma impressora comercial, né? Se você for comprar uma Ender 3 hoje em dia, em 2022 ela tá saindo por 1.200, R$ 1.500. Essa minha impressora aqui, quando eu comecei a conseguir imprimir coisas com elas, eu acho que eu tinha gasto 200 ou foi R$ 300. Que foi basicamente o Arduino, que custa 150, o kit Arduino Shield 150 já é metade do valor da impressora. E aí começou a aparecer uns fenômenos interessantes, né, curiosos. Olha que curioso. O end stop, mesmo quando o botão é pressionado, o motor continua movendo. O motor continua movendo o carrinho ali. E aí quando eu toco com o dedo na lateral, não tô nem apertando o botão, tô só chegando com o dedo perto do end stop, ele aciona, ele conta como se o botão tivesse sido apertado naquele momento. Eu achei isso muito curioso, né? Não tava entendendo por quê. Caramba, como assim? Efeito fantasmagórico, eu chego com o dedo perto do end stop, ele fala que o botão foi apertado. E aí eu reparei, peguei o multímetro e medi e vi que tava tendo um problema. Quando o botão tá sem ser apertado, esse tipo de botão, quando você liga ele nessa configuração, ele está naturalmente conduzindo, né? Ele está naturalmente conduzindo ali. Entre um fio e outro, a eletricidade consegue passar. Quando você aperta ele, ele interrompe. Ele abre, o circuito abre. Quando o circuito estava abrindo, quando o carrinho apertava ele não estava abrindo completamente. Por quê? Os 5 volts que deveriam chegar ali, que sai do Arduino em 5 volts, do sinal. Como é que o Arduino sabe que o botão foi pressionado, né? Você tem esses. No encaixe da shield do Arduino, você tem 3 pinos. Nesses 3 pinos, tem um positivo, um negativo e um data, né? Uma informação ali. Essa informação ele tem naturalmente 5 volts, ou deveria ter 5 volts. Dessa forma o Arduino sabe que o botão está fechado, né? Está no estado natural dele, não apertado, está conduzindo ali. Só que quando você aperta o botão, ele fecha um curto, ele naturalmente está com um curto fechado entre esse data e o negativo. Então, acaba que o data fecha um curto com o negativo e ele fica com 0 volts também. Então, 0 volts. O botão não está apertado. Quando você aperta o botão, abre o circuito, esse data deveria ir para 5 volts, que é o natural dele, quando ele não está fechado em curto com o negativo. Ele deveria estar em 5 volts. Então, voltando, recapitulando, né? Quando normal, o botão não está pressionado.
o botão não estando pressionado, o data deveria estar em 0 volts, que é o mesmo padrão ali do negativo, 0 volts. Quando você aperta o botão, o circuito abre e aí ele deixa de ter contato com terra, deixa de ter contato com negativo. Ele deveria ir para 5 volts. Dessa forma, quando ele vai para 5 volts, o Arduino saberia que o botão foi apertado. Então, o data vai de 0 volts para 5 volts. Em 0 o botão não está apertado, em 5 volts o botão está apertado. Só que o que acontece? Não sei porquê, acho que resistência do fio, não sei porquê. O meu data, quando ele é apertado, né, quando ele deixa de ter contato com o negativo, ele estava dando 4,3 volts, não 5 certinho. E isso faz com que o Arduino ache que ele não foi apertado, porque não chegou nos 5 volts ainda. O Arduino só entende 0 ou 1, 0 ou 1. Ou é 0 volts ou é 1, né? Que no caso nosso 1 é 5 volts ali. Não chegou em 5, é 4,3. O Arduino ainda estava considerando isso como 0. Quando eu chegava com o dedo perto, não sei porquê, ele finalmente chegava nos 5 volts. Algum efeito de eletrostática, sei lá. Bizarro. Mas aí eu tive que fazer um circuito aqui que eu procurei na internet e vi esse bug. Você tem duas coisas que você pode fazer. Tem um dado que você pode alterar dentro do Marlin. Lá no configuration.h você vai na parte de end stop e bota para tirar ruído. E além disso você também vai ter que fazer o circuito, onde você vai colocar um resistor fechando um curto entre o positivo e o data. Um resistor de, se eu não me engano, 1000 ohms, mas eu vou botar aí no vídeo, porque eu não lembro agora de cabeça quanto é o valor dele. Eu não lembro se é 100 ohms ou é 1000 ohms. E aí o que acontece? Agora você vai ter o data conectado ao positivo e ao negativo. Só que ao negativo ele vai estar conectado direto pelo botão, e ao positivo ele vai estar conectado direto, só que com um resistor ali no meio. Aí o que acontece? Quando o botão não está apertado, quem está mandando ali é o negativo. O negativo está fazendo o data chegar em 0 volts. Quando você aperta o botão, corta o contato com o negativo, agora só restou o positivo em contato com o data, a informação. E aí o resistor ele só está fazendo o papel de impedir que passe muita corrente, que passe muita eletricidade por ali. Mas ele está fazendo chegar a 5 volts. O positivo ele tem 5 volts naturalmente. Ele está fazendo chegar a 5 volts no data. E agora sim o Arduino conseguiu entender que o botão foi apertado. Então esse circuito eu tive que fazer para os 3 end stops que eu tenho. O X, o Y e o Z. Porque só assim ele parou de ter esse efeito fantasmagórico de só quando eu aproximo o dedo que ele entende que o botão foi apertado. E por isso que o meu dedo ele estava fazendo o circuito funcionar. Quando o botão é apertado, ele não estava caindo, né? A energia não era cortada completamente. Quando eu aproximava meu dedo funcionava tipo como um ladrão de elétrons, não sei dizer. Ele roubava esse resíduo de energia ali que sobrava. Quando eu coloquei esse resistor pull-up, automaticamente eu conectei no Arduino e tudo voltou a funcionar. Durante o movimento de zerar, a impressora se toca nos endstops, todos funcionaram na hora, o eixo X, Y e Z. Assim que eu coloquei esse resistor de pull-up ali no conector. E eu tive que inventar umas travinhas ali, né? Vocês verem que eu botei esses bracinhos meio mola nos endstops. E no eixo Z ali eu tive que fazer aquela coisa estranha ali que parece um L, para eu poder ajustar a altura do endstop do eixo Z. O do eixo X e do Y não são tão importantes para mim, porque não vai alterar tanto a peça. Agora a distância de zeragem ali do meu eixo Z era muito importante, porque no eixo X e Y eu estava zerando usando o Z mínimo, o X e o Y mínimos. Porém, no eixo Z eu fiz o contrário, eu estava zerando pelo Z máximo. Então a altura máxima era o meu ponto de referência.
depois dele saber a altura máxima, ele descia para o ponto zero para começar a imprimir. Se a altura do ponto máximo estiver um pouco mais para baixo, por exemplo, o bico afundava na mesa. Ou se a altura do Z máximo estiver um pouco acima do que eu setei como altura máxima da minha impressora, ele descia para onde achava que era o zero e começava a soltar filamento no ar, porque ele ainda não estava próximo o suficiente da mesa. Então eu fiz esse bracinho aí no formato de L, que eu consegui apertar e desapertar com esse parafuso, para eu poder fazer esse ajuste fino de onde era o eixo Z certo, para eu conseguir fazer a máquina zerar da forma correta. Bom, e aí depois fiz mais algumas alterações, né? A primeira, eu reparei que dentro da impressora, quando estava imprimindo, ficava muito escuro, principalmente depois que fechava a porta. Então eu peguei umas fitazinhas, eu peguei 4 LEDs na verdade, conectei fios nele e liguei os 4 em série. Por quê? São LEDs de alto brilho. Quando cada um precisa de mais ou menos ali 3 volts para ligar numa potência legal. Então 3 vezes 4 dá 12 volts. Se eu ligasse eles em série, eu precisaria de 12 volts para fazer eles funcionarem. E aí eu consegui alimentar direto na fonte de alimentação ali que estava alimentando a shield do Arduino. Se eu tentasse ligar cada um individualmente ali, eles queimariam, né? Porque eles precisam só de 3 volts e a fonte era de 12. Então eu fiz essa adaptação aí, botei um interruptor ali na lateral da impressora. Então eu conseguia ligar ou desligar essas luzinhas internas aí para eu poder ver o que está sendo impresso, mesmo durante a noite e tal. E aí eu comecei a imprimir as primeiras coisinhas que eu realmente queria, né? Não só peças de calibração. Eu estava tentando revitalizar uma caixa de redução de uma micro-retífica, de uma parafusadeira na verdade que eu tinha aqui, e eu não tinha todas as engrenagens dela. Aí eu pensei, poxa, como as engrenagens são de plástico, eu posso tentar imprimir, em PLA mesmo. Eu ainda não tinha trocado os ferros do eixo X e Y, eles continuavam os ferrinhos de antena, então ele não ficou tão bom como vocês podem ver. Mas pra falar a verdade até funcionou, eu consegui fazer essa caixa de redução planetária aí funcionar. E aí, bom, como tudo na vida de pobre, toda felicidade dura pouco, eu consegui fazer a façanha de quebrar a garganta da minha extrusora. Como eu consegui fazer essa façanha? Então, por eu não ter apertado bem esses parafusos, depois que ela esquentou, quando eu montei isso, estava frio. Quando você esquenta todo o conjunto da extrusora, você tem que apertar os parafusos de novo, porque o metal dilata e ele afrouxa. E eu não sabia disso, eu não tinha me ligado nisso. E aí o que acontece? Vazou filamento por ali, pela rosca dos parafusos. E quando solidificou, não saía mais por nada. Eu forcei sem esquentar a extrusora e ele estava tão bem grudado que a garganta arrebentou e ele não soltou. Para vocês terem ideia, olha o que eu tive que fazer. Eu tive que pegar uma serra e serrar fora aquela cabeça ali para poder tirar de dentro a garganta ali, a outra ponta da garganta, porque ela ficou realmente presa ali, não saía. Bom, mas enquanto eu não tinha dinheiro para comprar outra garganta, na verdade é uma peça muito barata, né? Ela é uma peça de metal pequena, inclusive. O problema é o frete é mais caro do que a peça. E é uma peça muito específica. Então eu comecei a fazer outras coisas enquanto eu estava juntando dinheiro. Eu comecei a fazer outras atualizações para a impressora. Além das luzes, eu também mexi na mesa. Eu troquei as molas da mesa, coloquei uma estrutura ali melhor, que eu consigo agora com mais facilidade mexer na altura da mesa. E eu botei, ao invés de aquelas duas travas que eram, lembram, que eram umas arruelas presas com umas porcas, ela não fixava bem o vidro que ficava preso ali na superfície. Então eu peguei uma chapinha de aço que eu tinha muito dura, fiz 4 presilhas, parecido com aquelas presilhas que a gente usa nas impressoras convencionais, tipo a Ender, que
fixa o vidro na mesa. E eu fiz 4 e eu fiz essas travas pro vidro que fica em cima da mesa aquecida. E ficou muito melhor. Agora ela fica muito mais firme, não fica balançando. O contato com a mesa aquecida melhorou muito e por conta disso a troca de calor ficou muito melhor. Então a mesa aquecida agora ficou com um calor bem mais uniforme, bem mais distribuído. E a peça de escola bem menos agora. E olha que coisa, né? Por coincidência, o lugar que eu trabalho lá, eles às vezes jogam algumas coisas fora. E muitas delas funcionando. Tipo, olha o que eu consegui. Eu consegui 2 fontes de computador, as duas funcionando. E essa caixinha que eu não sei o que que é, mas parece ser algum encaixe de alguma Xerox, máquina grande de gráfica. E ela tava cheio dessas hastes de metal que eu precisava muito para trocar pelas minhas anteninhas ali, né? Eu usava os ferrinhos da antena. E essas hastes de metal são de aço maciço, né? Que elas são os eixos que ficam dentro da impressora. E por coincidência eles são nos tamanhos que eu precisava. Eu ia de qualquer forma procurar em impressoras, né? Esse tipo de metal para poder usar, mas eu teria que provavelmente comprar ou se não achar alguma impressora. E eu achei essas daqui. E aí eu consegui essas peças que eu estava precisando para fazer depois essa troca aí das hastes metálicas que eu usava como trilho pro eixo X e pro eixo Y.